O milho é um dos cereais mais consumidos do mundo. Suas qualidades nutricionais servem tanto para a alimentação humana quanto para a produção de ração animal. Acredita-se que o milho surgiu há mais de 7.000 anos, em uma área que hoje fica entre o México e a Guatemala. A história diz que o milho já crescia no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. Porém, foi apenas com a vinda dos colonizadores que a nossa variedade culinária foi aperfeiçoada. O plantio do milho depende de constante irrigação para o produto e no Nordeste, onde a cultura de sequeiro é predominante, o rendimento ainda é baixo. Porém, a temperatura constante durante todo o ano garante boa produção e retorno significativo. A cultura do milho cresce no Brasil a cada ano que passa. A versatilidade desses grãos nos permite os mais variados usos, desde a produção da ração animal até a presença diária na nossa culinária, nos nossos pratos típicos mais conhecidos, sendo essencial nas festas populares do Nordeste. É uma cultura que exige muitos cuidados com a irrigação, o combate às pragas, o manejo correto do solo. E se esses fatores forem bem observados, o cultivo do milho, sem dúvida alguma, é uma fonte de retorno certa para o produtor. Esta é mais uma videoaula da série Formação para o Trabalho. E hoje nós vamos falar sobre a cultura do milho. A produção de milho no Brasil ocupa hoje a 3ª posição no mercado mundial, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Aqui, os maiores produtores são os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. No Ceará, o milho comercializado em Fortaleza chega cedo ao mercado São Sebastião. Aqui tem espigas frescas e com preço acessível ao consumidor. Esse milho vem do Limoeiro, custa R$50 o cento. Todo dia tem gente comprando aqui? Todo dia tem. Tem todo dia a gente fala, né? Tem um comprador que vem todo dia. O milho verde é rico em vitaminas do complexo B, sais minerais, vitamina C, entre outros nutrientes que servem como fonte de energia tanto na alimentação humana quanto na animal. E dentre as muitas formas de consumo, o milho cozido é uma das que preserva a maior quantidade de propriedades nutritivas. A temperatura ideal para o cultivo do milho fica entre 24 e 30 graus. E isso faz do Nordeste, que tem essa temperatura constante a maior parte do ano, um dos lugares ideais para o plantio. Normalmente, o milho leva até 55 dias para pendoar. No Nordeste, apenas 47. O que mais você sabe sobre o milho? O milho é um vegetal que pertence à família gramínea, que é a mesma do capim e do trigo. Seu sistema radicular possui raízes primárias, responsáveis pela fixação e procura de nutrientes, e raízes adventícias, que geralmente brotam do caule ou colmo. As folhas são em forma de lança, possuem limbo, bainha e são alternadas. Quanto à inflorescência, a planta possui um pendão masculino que pode produzir entre 2 a 5 milhões de grãos de pólen, e uma estrutura feminina, a boneca, que, quando bem desenvolvida, pode reunir de 700 a 1.000 flores. Quando recomendadas para plantio, as cultivares devem apresentar características agronômicas superiores, como alta produtividade, alta tolerância a pragas e doenças e resistência ao quebramento. Além disso, os grãos devem ter tipo e cor adequados ao mercado. Atualmente são recomendadas as seguintes cultivares: BR-106, Epace M21, BR-473, São Francisco e Casa Branca. Consulte com a Embrapa mais informações sobre sementes híbridas. A preparação do terreno para o plantio do milho é o primeiro passo para uma colheita bem-sucedida, considerando-se aí também a escolha de boas sementes. Essa é uma etapa que exige muito cuidado, pois o solo agredido pode comprometer a cultura lá no futuro. A preparação da área para o plantio do milho deve começar pela remoção da vegetação existente, estacas, varas e das plantas indesejáveis.
Os galhos e gravetos finos podem ser queimados ou incorporados posteriormente no solo. O desmatamento deve criar condições favoráveis à germinação, ao desenvolvimento e à boa produtividade da cultura. Em seguida, é feita a aração ou gradagem, que é a formação de sulcos na terra com a ajuda de discos ou de grades. Para terrenos arenosos, os sulcos variam entre 5 e 15 centímetros. E para solos de textura média, a profundidade deve ficar entre 10 e 25 centímetros. As práticas de conservação do solo são decididas a partir do grau de inclinação do terreno. Dessa forma, os degraus ou faixas de plantio podem ser largos ou estreitos e devem ser executados para fornecer maior proteção contra a erosão. O solo deve conservar 3 características básicas: as físicas, as químicas e as biológicas. Nas características físicas, deve manter sua textura, ser permeável e ter capacidade de armazenamento de água. Nas características químicas, o solo deve manter nutrientes e minerais bem balanceados, o pH próximo da neutralidade e a ausência de elementos tóxicos. E nas características biológicas, o solo não deve ter substâncias orgânicas nocivas. No próximo bloco, vamos aprender sobre o preparo do solo e as características do plantio. Fique com a gente! Dizem que o milho é uma planta inteligentíssima. Ela faz cálculos matemáticos para ver exatamente quais os nutrientes que ela vai extrair da terra para o seu pleno desenvolvimento, né, para ter lá no final uma espiga de bom tamanho, sementes de qualidade. E que até as folhas, dependendo da sua coloração, da sua textura, elas estão passando sinais para o produtor para ver que tipo de adubação que é mais correta também para o seu desenvolvimento. E eu estou aqui nesse momento com um especialista na produção, no cultivo do milho, que é o senhor Luiz Luz, proprietário da fazenda Chapada, aqui no município de Baturité, no Ceará. Ele vai falar um pouco com a gente sobre essas questões todas ligadas ao plantio, à adubação, o resultado final, mostrando como é que se estabelece esse diálogo entre as plantas e o produtor. Luiz, eu gostaria de começar perguntando por que os nutrientes são tão importantes para o desenvolvimento das plantas, do milho no caso aqui? É porque a planta, ela é um organismo vivo. Ela precisa do nutriente assim, como o nosso organismo. Exato, de água, dos alimentos. Da água, quer dizer, ela é um organismo como o nosso. É a alimentação dela, né? Ela pede, sente necessidade daquilo e precisa daquilo para poder se nutrir, né? E quais são os elementos básicos, os nutrientes básicos para o desenvolvimento, no caso nosso aqui, principalmente do milho? No caso do nosso milho aqui, que a gente usa, é o cloreto de potássio, é o fósforo e o nitrogênio, né? Que a gente chama ureia ou sulfato de amônio, que também tem muito enxofre, né? Ah, tá. Então nós temos aí uma primeira composição, que é o NPK. É o NPK. Que é o NPK mais o enxofre. Mais o enxofre. Essa composição, essa mistura é básica, ela resolve a questão. Ela vem completa, ela completa. Isso já a própria experiência ao longo dos anos vem. Aí precisa só de a terra estar molhada, né? Tanto no plantio, que essa adubação ela é feita logo junto no plantio. Só que não é misturada com o milho não. O milho cai de um lado e ela cai encostadinho. Ali. E o adubo cai encostado, né? E aí a própria semente, a raiz vai se desenvolvendo. O milho desenvolve em raiz e a raiz vai buscar, onde ele tiver, ela vai buscar e vem para a planta, né? Ou seja, ela vai absorver. Alimenta tudo que tiver. O que ela precisa, ela pega todinho. Mas, por exemplo, no momento do plantio, da colocação da semente e do adubo, é necessário que esse terreno esteja úmido. Tenha recebido aí as bênçãos da chuva. Essa parte aí depende do produtor, porque o produtor só vai se arriscar e jogar semente no chão quando a terra está molhada, né? Sim. Agora, depois que a gente bota a semente no chão, não, aí é com Deus. Aí Deus é quem... Aí tem que ver aí tem que a chuva. somente aqui.
A regularidade da chuva é que vai determinar o sucesso. Quando nós plantamos, não tem perigo, porque nós só plantamos quando a terra está no ponto. Bem, está no ponto. E qual o período aí para o milho estar pronto, no caso, para o milho já maduro? Não estamos falando aqui em colher o milho verde, o milho maduro, que é o caso aqui da sua plantação. Qual o ciclo, de quantos dias? 60 dias. 60 dias. Com 60 dias você tem milho para fazer pamonha, para comer assado, para comer cozido, todo dia. Tem um caroço normal. Como quiser. Ele está normal, está perfeito a espiga de milho. Certo. Já está endurecendo, né? Esperando mais um pouco, ele já vai aí ele vai para ração. Vai para ração, para plantio. Para plantio. Fazer o que você quiser com ele. E outra coisa, Luiz, por que o nitrogênio é considerado um dos elementos mais importantes na plantação? O nitrogênio é para fazer a formação da planta. Quer dizer, ela faz cada produto desse aí, ele tem uma função. A do nitrogênio é para fazer a beleza da planta, para ela se levantar e ficar bem bonita, bem verdinha. Você bota nitrogênio numa planta hoje, quando é com uma semana ela está bem verdinha, com as mais lindas do mundo. Quer dizer, se não faltar chuva. Se não faltar chuva. Luiz, eu queria também, você falou aí da chuva. Existe alguma diferença entre a água da chuva, a água do poço, enfim, para uma irrigação, já que demorou para chover, eu boto água aqui. Como é isso? Água do poço profundo. Água do poço profundo. A do subsolo. Essa água tem diferença. Ela não é toda a água que dá certo com a planta. Ah, sim? Porque a planta a água tem uns nutrientes na água que a planta que mata a planta, né? Mata o vigor da planta. Sim. Então, agora, água de açude não. Se for uma água de açude que já foi colhida pela chuva, essa água serve para aguação. Essa água serve. Falamos aí da importância do nitrogênio e, por exemplo, tem uma deficiência de fósforo. O que vai acontecer com a planta? A planta não, se faltar o fósforo, ela não vai dar o grão. Ela vai banguelar, vai ficar uma espiga banguela. O caroço aqui, outro acolá, e vai dar muito raquítico, que não resolve, não dá produção. Não. A mesma coisa se faltar potássio, enxofre? Mesma coisa. Ou seja, esses elementos trabalham em conjunto, juntos, né? Trabalham juntos. Em sintonia para dar o resultado. Para dar o resultado final. Ou seja, nós temos aí uma boa semente para a plantação, o adubo balanceado, organizado, para que o resultado, para que a absorção dos nutrientes necessários seja perfeita e você passa na plantação, fala, olha como está bonita, né? Você olha, observa, fala aqui, aí você tem um resultado final. Tem um resultado final, pois é. E uma coisa interessante, quais são as variedades de milho mais utilizadas aqui na região de Baturité, no seu caso, nas suas plantações? Aqui na nossa região, o milho mais que nós plantamos, porque a gente faz semente para o governo, né? Tem hora de plantar, para vender para a Secretaria de Agricultura. Sim. É o milho catingueiro, então essa variedade que nós temos aqui. Sim. E aí temos também o milho, outra variedade que é o milho sertanejo, é outra variedade de milho, um milho mais geral também. E temos o milho híbrido, né? Sim. Então as 3 variedades que nós plantamos aqui na região é essa, né? Bem, nós falamos aqui da importância dos nutrientes para a vida útil da planta. Agora vamos falar sobre a correção desse problema quando ele aparece. A adubação deve ser feita depois da análise química, quando for diagnosticada a deficiência do solo. Isso ajuda a evitar gastos desnecessários com adubos. A calagem é a aplicação de calcário no solo, que serve para corrigir a acidez. Ela é medida pelo fator pH, que é uma escala que varia de 0 a 14. Assim, os solos de 0 a 6,9 são considerados ácidos e os de nível 7 são solos neutros e de 7,1 a 14 são solos básicos. A aplicação de calcário demolítico melhora a estrutura do solo, aumentando o teor de cálcio e magnésio e estimulando a flora microbiana. A aplicação pode ser feita a lanço, manual ou mecanicamente, e a quantidade deve ser prescrita depois da análise do solo. Atenção! O uso excessivo de calcário pode prejudicar o plantio e o produtor rural. O princípio da adubação é simples. Ela vai ajudar o solo a recuperar os nutrientes que a planta precisa para se desenvolver. Eu continuo aqui com o Luiz Luz e ele vai falar agora para a gente sobre isso. Como é, Luiz, que a gente pode perceber
que a planta está dando sinais de que está faltando algum nutriente, a composição não está muito boa. Aí o produtor passa, olha e fala, opa, alguma coisa está errada aqui. Olha, nós produtores, quando a gente vai plantar, que vive de produzir, de produção somente de milho, qualquer outra Sim, coisa. Qualquer outra planta. No meu caso, que é o milho. Né? Milho, Primeiro, eu tenho que fazer análise de solo. Análise química. Uma análise de solo, aí eu já sei tudo que a planta vai precisar, porque ela já vem lá do laboratório dizendo tudo que vai precisar. Tá lá a lista, é só... Aí eu vou botar, se tiver alguma deficiência, mesmo se eu fiz uma análise de solo e botei os nutrientes necessários e a planta ainda está reclamando de alguma coisa, aí deve ser uma outra coisa, um percevejo ou uma lagarta, algo que tem que ser analisado ali, tem que ser... Aí nós já vamos fazer outro estudo, aí já vamos encontrar outros nutrientes para combater isso aí, para ela deixar de reclamar, né? Para ela chegar ao que ela quer. Por exemplo, para corrigir essas deficiências, tem alguma matemática aí na quantidade de adubo e o tamanho do terreno? Como é que é feita essa proporção? Tem, essa matemática aí é o análise de solo que ele vai dizer. Ele vai dizer quanto é que precisa de calcário, porque o calcário, se não botar o calcário, a planta não vai absorver os nutrientes. Sim. Tem que ter o calcário primeiro, aí depois tem que ter os nutrientes. Aqui nós usamos pelo menos 200 kg de adubo por hectare, né? Por hectare? 200 kg de adubo. Do INPK por hectare. Do 200 INPK. kg. E depois, nós vamos ter uma cobertura, depois de 20, 30, até os 30 dias, nós vamos dar uma cobertura nela com sulfato de amônio ou com ureia, né? Que é para ir para completar a adubação. E aí, com as bênçãos da chuva, a coisa vai se desenvolvendo. Existe alguma grande diferença entre o adubo mineral e o adubo orgânico? Existe. Uma das grandes diferenças é porque o adubo orgânico, a gente nunca tem o necessário para fazer um campo grande. Uma quantidade que dê para a plantação toda. E o adubo químico, a gente tem o tanto que quiser, se tiver dinheiro para comprar, né? Sim. Mas, por exemplo, o senhor reconhece que o adubo orgânico é de boa qualidade? De boa qualidade, para o é excelente. Ele dá talvez até melhor ainda, porque o adubo químico, ele só tira 1 ano. E o adubo orgânico, ele tira 3 anos. Tá. E no caso, se um produtor, ele é um pequeno produtor, num terreno pequeno, ele pode optar pelo adubo orgânico. Né? Principalmente se ele tiver uma criaçãozinha de gado. É aconselhável. Que ele já tem tem o esterco. Tem o esterco do gado, é excelente. O esterco da galinha é excelente também. Excelente também. Mas aí no fim já se torna, quer dizer, se for para participar do esterco de frango, já fica mais caro do que o químico. Assim? Fica mais caro. E as quantidades aí de adubo vão depender justamente, como o senhor falou, da análise... Da análise de solo. De solo. Vai falar, coloque tanto que Coloque tanto. É o suficiente. Você bota por hectare, tantos quilos de adubo químico, por hectare, tantos quilos de adubo orgânico. Aí assim, é desse jeito. As despesas com corretivos e fertilizantes chegam a representar até 20% dos custos de uma produção. A análise do solo ajuda a definir uma adubação correta, corrigindo os problemas, aumentando a produtividade da lavoura e evitando a erosão. A amostra do solo para análise deve ser coletada em áreas divididas a cada 10 hectares. O coletor das amostras deve estar atento à cor do solo, verificando se a cor é vermelha, amarela, cinza ou de outra cor. A topografia, verificando se a área da coleta se encontra em uma baixada, na encosta ou no alto de um morro. Isso definirá as práticas conservacionistas da área. A vegetação, observando se a área é de mata, capoeira, cerrado, campo ou de outro tipo. Ao manejo, verificando se a área já foi corrigida ou adubada. E as demais peculiaridades, identificando as áreas que se comportam de maneira diferente, como áreas que nunca foram usadas para produção ou se possuem solo com alta salinidade. Para cada área de 10 hectares, devem ser retiradas 15 subamostras, que constituirão a amostra composta representativa de cada área. Para a coleta, utilize enxadão, trado, balde, facão
e sacos plásticos limpos. Nunca utilize embalagens de adubo, sal ou remédio para armazenar suas amostras, pois isso pode mascarar o resultado da análise. Coloque as subamostras de uma região em um balde, misturando-as bem. Em seguida, coloque a mistura em um saco plástico de meio quilo com uma etiqueta de identificação. Logo após a análise do solo e corrigidas todas as imperfeições, estamos prontos para o plantio e o espaçamento. Esses dois procedimentos são fundamentais para garantir o desenvolvimento da planta e uma boa produtividade. O primeiro passo é a colocação da semente no solo. Isso pode ser feito de forma manual, com enxada, de forma mecânica, com as plantadeiras. Eu estou aqui mais uma vez com o Luiz Luz e ele vai falar para a gente sobre esses procedimentos. Por exemplo, qual é a profundidade ideal para a colocação da semente, Luiz? Essa pergunta é muito importante. Muito importante. Olha, um hectare, eu vou começar aqui do jeito que eu faço aqui, né? Sim. Um hectare, eles são 10 mil metros quadrados. Uhum. E em 10 mil metros quadrados, a gente tem que colocar 60 mil sementes. E essas sementes, elas são colocadas numa largura entre linha, Sim. vamos dizer, de 80 centímetros entre linhas. A distância? E talvez 15 a 20 centímetros de um caroço para outro. Sim. E a profundidade, 5 centímetros. Isso é fundamental para você ter... É o mais... Porque aí você vai ter uma população certa, que vai dar uma produtividade. No nosso caso aqui, nós temos 3 mil quilos por hectare, tranquilo, 3 mil, até 3.600 quilos por hectare. Isso é uma boa produção. Esse ano eu estou tendo 3.600 quilos por hectare, apesar da chuva ter sido pouca, mas como elas foram contínuas durante 2 meses, aí deu para fazer isso. Ah, tá. E essa semente que eu tenho aqui. Maravilha. 3.600 quilos por hectare. Olha aí a produção. E antes de falar sobre uma outra forma da semeadura, no nosso clima, Luiz, qual o período melhor para essa semeadura, para preparar o solo e iniciar a plantação? É uma boa pergunta. Essa parte aí é quando a chuva chega. Quando a chuva chega? Quando ela chega. Pode chegar a qualquer hora, pode chegar na hora que ela chegou, a partir de janeiro, chegou chuva, molhou a terra. Já corre para... Se eu sou produtor, já estou preparado para lançar a semente na terra. Executar. E aí torcer para ter uma regularidade. Exatamente. Que venha manter o sucesso da plantação. Agora, sendo uma plantação menor, um terreno menor, pequeno produtor, né, com outros objetivos, uma pequena comercialização, uma produção caseira, ele pode também trabalhar com a irrigação? Ele mesmo mantendo, independentemente da chuva, ele manter essa pode, terra se ele tiver água, se ele tiver água suficiente, né? Pode. Porque se ele começar a irrigar e não terminar, ele perdeu tudo também, né? Ele tem que começar e terminar, né? Ou seja, ele pode fazer essa irrigação, mas ele tem que ter a certeza que ele tem ali o açude que vai garantir. Exatamente, né? Exatamente. Se ele tiver água suficiente para garantir. Falamos aí da forma mecânica de se semear, plantar para colher o milho. Existe também a matraca. A matraca, ela é a mesma coisa, o movimento é o mesmo, ela pode ser 80 centímetros entre linhas, mas só que ela vai ter 50 centímetros entre um grão e outro. E com a diferença que a máquina solta de um em um caroço e ela vai soltar de 3, 4 caroços. Ela solta de 3, 4 caroços. A matraca solta 3, 4 caroços de uma vez. Mas é por isso que aumenta a distância? Por isso que aumenta a distância, porque ela bota 3, 4 caroços. Certo, então como a máquina ela vai um por um, a distância é de 15 centímetros. De 15 centímetros. Quando vem a matraca, que pode ser 3 até 4, sei lá, aí vai para meio metro. Porque pode surgir uma planta maior, mais... com certeza. E quais as vantagens de se colocar junto com o milho outras culturas, como a mandioca, a macaxeira, arroz, feijão? O que é que isso melhora Alguém faz, mas não é aconselhável. Não? Não é aconselhável. Toda produção, ela quer se viver sozinha, ela quer ficar sozinha no campo. Se eu planto milho, é só milho. Se eu planto feijão, é só feijão. Se eu planto mandioca, é só mandioca. Nunca é bom consociar. Então, esse aqui é o ideal. Pode misturar, mas... Mistura, mas não é bom.
Ou pode dar um resultado ruim para o milho? Pode dar, uma coisa come outra. Um vai... Um mata o outro, um come o outro. Ah, essa informação é muito interessante. Ou seja, pode não sair um bom milho, ou pode sair um bom milho, mas não sai um bom feijão. Exatamente. E assim sucessivamente. É. Mais uma dica que você recebe aqui de um especialista no trato da agricultura, no trato, na lida diária com a terra, explicando aí essa última informação importante. Quer colocar outras culturas junto com o milho? Coloque. Mas, como diz aquele apresentador, sob sua conta e risco. Não é bom, não é bom. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os tratos culturais e a irrigação no plantio do milho. Fique com a gente. Estamos de volta com a videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje tratando da cultura do milho. Os passos para a produção do milho são muito parecidos com o cultivo de outros grãos, já que precisam também da preparação do terreno, o espaçamento entre as plantas e da observação dos tratos culturais. Os tratos culturais são rotinas que devem ser feitas para manter o solo nas condições ideais para o crescimento da planta. Você sabe quais são os tratos culturais para o milho? Tratos culturais são ações feitas na lavoura com o objetivo de aumentar a produtividade e o desenvolvimento do plantio. Entre os tratos culturais estão a limpa do terreno ou capina, que pode ser feita por processos mecânicos ou químicos. Deve ser realizada periodicamente e deve-se tomar muito cuidado com os possíveis danos às raízes. Nesse processo, alguns herbicidas podem ser utilizados para controlar as ervas daninhas. O milho exige entre 400 e 700 milímetros de água durante o ano. O período mais crítico é durante a sua fase de desenvolvimento. Se não houver água, haverá perda de rendimento com os grãos. A irrigação possibilita um melhor planejamento da lavoura, melhorando seu potencial produtivo. Para aproveitar a água da melhor forma possível, consulte um técnico com experiência. Nós vimos até aqui alguns procedimentos que podem garantir o sucesso no cultivo do milho, como, por exemplo, a preparação do solo, a escolha de boas sementes, todo o processo de irrigação, a esperança das chuvas e também os tratos culturais que ajudam a combater as ervas daninhas. Lembrando que as pragas também são companheiras constantes do produtor, uma dor de cabeça. E elas podem não só, elas podem arruinar completamente uma produção. E as pragas atacam raiz, atacam caule, atacam as folhas. São realmente uma dor de cabeça para o produtor. Eu continuo aqui com o Luiz Luz e nós vamos saber dele como lidar com essa parte. Depois da preparação, da escolha das sementes, aí vem as pragas como companheiras. O que fazer? A praga no cultivo do milho, ela é companheira do produtor. Então, se a gente tem que começar logo tratando da semente. Antes de plantar a semente, a gente bota tem um produto que a gente trata da semente, aí ela vai matar aquela praga da raiz. Que ela já está na semente? Já está, ela está na terra. Na terra? Está na terra. Quando você bota a semente, ela vai roer o caroço do milho, e tem aquele olhozinho do milho que vai nascer, ela come aquilo ali. Aí aquele milho não nasce, né? Nasce um, nasce outro. Aquele que ela pegar não nasce. Certo. Então você tem que combater isso aí. O tratamento da semente é indispensável na cultura do milho. Ou seja, para que aquela semente realmente possa vingar. Isso antes de plantar, já faz o trato. Aí ela nasce perfeita. Quando ela nasce, nós vamos ter, com esse tratamento da semente, nós vamos ter 15 dias sem lagarta. Que a lagarta do cartucho, ela também é uma das companheiras do produtor no plantio do milho. Né? E tem esses 15 dias se fizer essa prevenção lá. Essa prevenção. Se eu não fizer essa prevenção, eu vou ter uma diminuição na população plantada, que é da raiz do milho, que é um caroçozinho que tem lá embaixo, que eu não sei como é o nome dele, mas existe. E vou ter também a lagarta que eu posso combater. Mas com 3 dias logo eu já tenho que... Com 3 dias? 3 dias que a planta vem nascendo, nas primeiras folhinhas dela, ela já tem lagarta. Ou seja, a lagarta já está ali para recepcionar a plantinha. Já está ali. Aí eu já vou ter que entrar com uma inseticida, né? Aí de vez de eu fazer
uma pulverização só, eu vou ter que fazer talvez 3 pulverizações. Né? Então, Mas o ideal é... Aí aumenta a despesa. Exato, e até judiar, né, da planta. O ideal é tratar, fazer essa O prevenção ideal é fazer a na prevenção. semente, aí plantar e ela tem 15 dias... Eu fazendo a prevenção da semente, eu já elimino o caroncho lá da raiz do milho, e aí me dá 15 dias de espera para chegar a lagarta do cartucho. Essa é a mais comum? Essa é a mais comum. Fala um pouquinho dessa amiguinha da plantação. Essa lagarta, quando ela fica do milho, quando você não combate, ela nunca combate ela 100%, sempre ela fica alguma coisa. Ela vai pelo caule, vai para a folha, da folha ela passa para o cartucho, fica lá dentro, aí o herbicida já não pega mais, porque ela fica escondida. Ela só sai de noite, ela não come de dia, só come de noite. Ah, sim? Só come de noite. Aí quando ela sai dali, quando o milho flora, aí ela vai para a flor do milho e do milho vai para a espiga do milho. Ou seja, ela está constante e acompanha todo o processo. É necessário uma vigilância absoluta. Ela tira 60 dias tranquilo na planta. Ou seja, desde que a plantinha apareceu até o final. Até o final. Olha só. E ela pode comprometer ou prejudicar em que porcentagem da plantação? Ela pode chegar até 30% ou 40% da produtividade do milho, se você não combater, né? E uma coisa interessante aí, as pragas ou as lagartas que ficam no caule e nas folhas, elas têm diferença de visibilidade? Por exemplo, o produtor passando e olhando, ele enxerga com mais facilidade as que estão no caule ou nas folhas, ou já A gente enxerga logo, a gente tem prática já, né? Sim. Quando a gente fica sempre olhando, que é uma atividade muito grande. Eu acho que a planta é como uma criancinha quando nasce. Você tem que ter todo cuidado com ela, com qualquer uma criança ou um animalzinho novo, uma coisa nova, uma coisa muito sensível. Aí a gente fica lá de olho, ali, se tiver alguma coisa, vamos dizer, se tiver uma praga que vai contaminar, você tem que eliminar logo. Esse controle dessas pragas, que como você falou aqui, as pragas são constantes, são várias. Como é esse controle desde aqueles primeiros 15 dias, 10 dias da planta surgindo até o final? O controle é com herbicida, com inseticida. Só que quando a planta é novinha, você tem que botar uma dose menor, mais fraca. Sim. Quando a planta endurece mais, você tem que botar uma dose mais forte. Ou seja, além de todos os cuidados com a preparação do solo, a escolha das sementes, a questão da irrigação, rezar pela chuva, além de tudo isso, esses tratos culturais para combater ervas daninhas e pragas são uma constante. É um trabalho, é uma lida diária até a colheita. Para combater a erva daninha, porque vem o folha larga, vem o folha estreita. Aí nós temos que trabalhar com o quê? Hoje nós temos um produto muito bom, tem vários produtos, mas o que nós usamos aqui é o Suberano. É um grande produto e você pode botar com 30 dias, com 20 dias, você aplica ele no solo, aí ele vai até os 60 dias, você tira a planta no limpo. Que é o caso dali, como você viu ali, naquele terreno que nós andamos no milho ali. Sim. Ali você vê tem um mato, mas um mato que não atrapalha mais nada, né? Certo. Quando a planta ela atinge começa a florar, a erva daninha já não mexe mais com ela não, né? Ela já atinge uma maturidade. Ela já passou por tudo já, né? O problema é até os 30 dias. Até os 30 dias. Até os 30 dias você tem que botar tudo que você tiver para proteger a plantinha. Para proteger a planta. Olha, o Luiz acaba de dar mais informações falando sobre a importância de um trabalho diário, incansável, até chegar lá, até os 30 dias e depois manter a vigilância. Nós só vamos ter sossego, dizer quando tem chuva e quando tem depois de 30 dias. O baculovírus é um inseticida biológico que controla a população da lagarta do cartucho, sem afetar os outros insetos da plantação. Além disso, o vírus não apresenta riscos para a população e pode ser usada sem problemas pelo produtor. É uma alternativa mais barata que o uso de inseticidas químicos. O baculovírus contamina os ovos da lagarta do cartucho e pode ser aspergida nas folhas e caules das plantas. Dependendo do nível de infestação, o controle deve ser feito assim que o agricultor observar o fenômeno de folhas raspadas. Quanto mais novas as lagartas, maior a eficácia do vírus. Ele pode ser aplicado junto com a água de irrigação
ou com o pulverizador de bico tipo leque 8004 ou 6504, de preferência à tarde ou no início da noite. Este biopesticida, isto é, o pesticida sem aditivos químicos, foi desenvolvido no Brasil pela Embrapa. Eu continuo aqui com o Luiz Luz, na Fazenda Chapada, em Baturité, Ceará. Nós já vimos que a lagarta do cartucho é realmente uma das piores pragas no cultivo do milho, uma verdadeira dor de cabeça do produtor. Luiz, qual é o sistema mais eficiente de pulverização, o combate à lagarta, os defensivos? Como é esse processo na sua longa experiência? Nós não temos muito problema, a gente já sabe que vai acontecer isso, né? Sim. A gente já está preparado para isso. Nós temos máquinas preparadas próprias para esse trabalho. Então, quando aparece a lagarta, como eu já falei, quando ela aparece lá na plantação, nós pegamos essas máquinas, né? Aí botamos 600 litros d'água, botamos 250 ml desse produto, vamos dizer que seja... Sim, o defensivo é mais indicado, né? O defensivo mais São 600 litros d'água para 250 ml. Do produto. Pronto, aí, é só isso aí. Só isso. Aí é para qual quantidade de terreno aí? Para 1 hectare. Para 1 hectare. Para 1 hectare. Ah, perfeito. Executando esse trabalho de proteção com o defensivo, ele tem que escolher também, além da questão do tempo, mais frio, mais quente, a questão do vento, por exemplo, isso interfere? Sempre nós temos que entrar no campo pelo lado contra o vento, né? Contra o vento? Contra o vento, porque sempre que ele vai trabalhar aqui, o vento vai levando para lá, né? Nunca joga para trás, né? Joga para frente. Ah, sim, ou seja, ele está aqui pulverizando na certeza que o vento está levando... Está levando para frente. Para ele não poder... É até bom porque o que sobra daqui já cai na frente, já vai pegando na outra planta, né? Ah, tá. É outra orientação técnica aí da movimentação. Com relação a... E isso é eficiente? Ou seja, isso aí e resolve... Isso nós já temos prática disso, o operador já tem prática disso aí. É até para reafirmar que até os 30 dias, não é? Até os 30 dias. Ali enquanto a planta está completando 27, 28, 29, 30 dias... Depois de 30 dias aí não dá mais certo não. Aí se tiver sobrado alguma, elas vai à espiga do milho, não tem jeito não. Ah, sim, aí vai diminuir um pouco o resultado da produção. Vai diminuir um pouco, mas não é tanta coisa, já combateu para trás, né? Não é tanta a diferença. A utilização dos defensivos é inevitável porque as pragas, a lagarta é inevitável. É inevitável, tem que ter. Senão, não tem jeito. Se não tiver defensivo, não tem agricultura. O risco da praga, da lagarta principalmente, mesmo que seja uma plantação pequenininha no quintal da casa lá do cidadão, há o risco também da lagarta? Ela dá em qualquer canto, onde nasceu um pé de milho ela dá. Parece que ela já vem junto na semente. Consulte o seu manual para saber mais como combater essas pragas ou fale com seu orientador técnico para tirar suas dúvidas. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a limpeza dos equipamentos e sobre a decisão a respeito do controle. Fique com a gente. Nós estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje tratando do milho. Eu estou aqui com o Luiz Luz, um especialista no assunto. Lembrando que no bloco anterior nós falamos sobre as pragas, a dor de cabeça que é na plantação, na produção inevitável, né, que elas aparecem mesmo na plantação do milho, e que elas atacam a raiz, o caule, as folhas e até a espiga. Luiz, no caso da espiga, a lagarta que ataca a espiga é a mesma que ataca a folha, o caule no milho ou é outra espécie? É a mesma. É a mesma? Mesma lagarta. Que danada. Ou seja, ela fica durante todo o tempo todo o ciclo da do cultura, milho. todo o ciclo do milho. E ela quando surge a espiga, ela já está lá. Se não tiver quem mate ela... Se não tiver... Se não tiver quem mate, vai até o fim. Bom, então, como nós já explicamos todo o procedimento a respeito da pulverização, dos defensivos, no caso, tirado o milho da plantação, levado para o armazenamento, que cuidados nós devemos ter lá? Porque estando lá ele está livre de algum problema com praga ou também pode acontecer? Não, lá onde está o negócio, lá está o fim do ciclo, né? Fim da estrada, né? Fim do trabalho. Como é? Primeira coisa, tem que pegar esse milho, armazenar em cima de estrado. Ah, sim. Tem que armazenar 1 metro distante das paredes do armazém. 1 metro de distância na parede, para você poder até circular por ali. Exato, como nós fizemos aí. E aí depois
você quando tiver com o armazém completo, aí ou mesmo que não se precisar antes, você cobre com encerado, todo isso bem coberto com encerado, e por baixo você bota o Gastoxin. É um produto que ele, além de matar todos os insetos que possa causar no milho, ele conserva o milho até por 90 dias. Ah, sim. Então quer dizer que... Se for ventilado o ambiente. Então o ambiente precisa estar ventilado. Precisa ser ventilado o ambiente. Com esses critérios já colocados aqui de estrado. Em cima de estrado, distante das paredes. E bem coberto. Aí bota esse comprimido, passando 72 horas, você pode tirar e pode dar para pinto novo comer, que não tem problema nenhum. E quais são os perigos ali? Que tipo de praga pode atacar o milho quando ele está nesse processo do armazenamento? É o gorgulho e a traça. E essa traça, que ela dá do milho mesmo. Do milho armazenado mesmo ela dá isso. Ela não vem de fora, não vem de canto nenhum, ela dá do milho mesmo. Aí o milho esquenta, aí dá aquele negócio. E surge esse tal desse gorgulho e com as traças. E como combater? Combater com esse produto. Com esse produto, ele colocado lá, ele já fica, já é uma prevenção. Cada comprimido, ele responde por 5 sacas de milho. Normalmente, se o cuidado não for bem rigoroso, como foi colocado agora... Vira massa, você acaba tudo em massa. O prejuízo pode ser o quê? 100%? 100%. É mesmo? Não presta para nada. Ou seja, além de todo o cuidado lá na plantação, durante todo o ciclo do milho, no final leva para o armazenamento. Ele tem um tempo, um ciclo que fica vivo. Ele só morre com tantos tempos que o milho morre e não dá mais praga. Aí dali já está pronto para comercialização, para entrega? Para vender, para dar qualquer animal, para ver se for comer para o seu mesmo humano mesmo, não tem problema nenhum. Para plantar. Também, ou seja, ele visto como semente aí no caso. Ele se protege, isso aí protege para a vida do grão mesmo. Está garantido. Ele, no caso aí, eu quero utilizar 20% desse armazenamento meu para o plantio, vou utilizar como semente. Esta semente também tem que ter aquele mesmo trato que foi falado aqui? O mesmo trato. Opa, vamos cuidar aqui, botar no líquido. Tem que ter o mesmo trato, ela não pode ter gorgulho, ela não pode esquentar, não pode ter nada, porque ela morre. Então, mais informações que você obteve agora na questão do armazenamento. Lembrando, mais uma vez, que a lagarta que ataca a espiga é a mesma que ataca a folha e ataca o caule também da planta, o milho. E depois, quando vai armazenar, tem que ter esses cuidados que o Luiz Luz acaba de colocar para a gente. As principais doenças que afetam as plantas do milho são: podridão do colmo. Ocorre com a incidência de fungos nos tecidos da medula da planta, podendo causar o tombamento e o apodrecimento em contato com o solo. Ferrugem do milho. Doença presente em quase todos os cultivos do milho. É reconhecida pelas pústulas de cor marrom que se formam no interior das folhas. Carvão comum do milho. Acontece em plantas isoladas ou em culturas sob condições de estresse. A infecção da espiga resulta na substituição das sementes por estruturas de fungos. Enfesamento do milho. O enfesamento de cor amarela caracteriza-se pelo aparecimento de estrias amarelas ao longo das nervuras. O enfesamento de cor vermelha é caracterizado por estrias de cor avermelhada. Podridão da espiga. Ocorre com excesso de chuvas e nas áreas excessivamente úmidas, reduzindo a produção e o valor nutritivo dos grãos. O sucesso no ramo da agricultura depende de muita dedicação. Vamos ver agora a história de quem apostou no milho e hoje colhe os lucros. Augusto convive desde criança com os produtos feitos à base de milho verde. O paulista, de 49 anos, é a terceira geração nesse ramo da culinária. Uma aposta que deu certo e hoje traz retorno ao investimento. A paixão pela tradição de família foi tanta que ele trocou a formação profissional em ciências contábeis pelo prazer de fazer pamonha. Hoje já são 17 anos só aqui no Ceará. Até os 18 anos eu trabalhei com meu pai, né, mexendo com pamonha, com milho. Aí eu fui para a faculdade, me formei bacharel em contabilidade, fiz pós-graduação em auditoria, administração financeira e fui trabalhar na área. Durante 9 anos trabalhei na área, depois voltei
a mexer com as coisas de milho. Larguei a profissão e voltei a ser pamonheiro. O processo é praticamente todo artesanal e Augusto faz questão de participar todos os dias do passo a passo para a produção das pamonhas. Ele rala as espigas, moe os grãos, peneira com habilidade a massa do milho e ainda costura a palha que serve de embalagem para a pamonha. Uma receita popular, mas que aqui conta com ingredientes diferenciados para garantir a qualidade e a venda dos produtos. O segredo é você ter ingredientes frescos. Quanto mais próximo da colheita do milho, do momento que você compra o milho e colhe o milho e rala ele vai ficar mais saboroso. O milho muito velho, que fica muito tempo colhido, vai perdendo o sabor. Então o segredo é você usar o milho bem fresco, é usar leite em vez de água, é pôr manteiga em vez de gordura, é usar os ingredientes bons, a pamonha vai ter uma qualidade excelente. Por semana são produzidas 1000 pamonhas para atender a demanda de clientes nos pontos de venda exclusivos. Além da pamonha, tem canjica, bolo e o suco de milho, um dos produtos mais pedidos pelos clientes. Valeu a pena trocar? Valeu a pena trocar, valeu. A nossa videoaula sobre o cultivo do milho, da série Formação para o Trabalho, chegou ao fim. Neste programa, nós falamos sobre as vantagens de se produzir o milho, dos cuidados na preparação do plantio e também da proteção de pragas e doenças que podem afetar a produção. Acesse os fascículos no site da Fundação Demócrito Rocha. Lá você também acompanha as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!